Joia, tá gravando. Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ter uma aula especial sobre Facebook Ads. Dúvidas vocês podem deixar aqui no comentário que no final da aula eu vou estar respondendo. Vou compartilhar minha tela. Por favor, vocês dêem um sinal de positivo aí se vocês estiverem vendo. Principalmente a Nancy e o Júlio que estão com a câmera ligada, aí fica mais fácil para mim. Estão conseguindo ver? Joia? Beleza, obrigado. Bom, eu só vou acertar umas coisinhas aqui. Deixar o mais importante aberto aqui, esconder. Beleza. Bom, eu separei aqui algumas coisas que eu acho que são bem interessantes, que são as perguntas mais comuns que vocês fazem nos encontros ou nos grupos de Facebook. O que é Pixel? Como instalar ele? Onde que vocês fazem as artes para anúncios, etc. Quais são os tipos de campanha e quando usar? Vamos criar uma campanha e vamos otimizar alguma que já esteja pronto, ou então vou dar algumas dicas, tá? Primeiramente, o que é o Pixel? O Pixel é um código, um script que o Facebook gera, que você insere em todas as páginas do seu site e você vai acompanhando o usuário, o que ele vai fazendo dentro do seu site, certo? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu vou acessar aqui ó, o site do Mercado Livre e eu estou utilizando aqui uma extensão que chama Pixel Helper, tá? Então ele vai mostrar todas as páginas que tem o pixel do Facebook. Vou fazer uma pesquisa aqui, ó, em drone, por exemplo, e aí vocês vão ver que ele vai me dar vários exemplos aqui e tudo mais, e eu vou abrir aqui um drone qualquer, tá? Então, vocês vão ver que aqui, ó, no Pixel Helper, ele vai atualizar. De 0 ele passou para 3. Quer dizer que ele tem um pixel instalado dentro dessa página. E ele está colhendo algumas informações minhas que ele irá utilizar para, por exemplo, para fazer uma campanha de remarketing ou uma campanha que eu seja o público-alvo dele. Que eu seja o público-alvo dele. Neste Pixel Helper, eu consigo ver os parâmetros que ele está pegando nosso. Ele está pegando, por exemplo, um comando de ver o que eu estou vendo e um comando criado por eles mesmos. Então, tudo que você faz na internet e tem um pixel instalado, ele sabe o que você está fazendo. E a partir disso, ele vai criar campanhas e criar públicos semelhantes ao que as suas características. Então, por isso, é muito importante, é um dos passos mais importantes, vocês terem sempre o pixel instalado dentro do site de vocês. Então, para contextualizar melhor o que é o Pixel, é uma ferramenta analítica que ela vai mensurar todas as informações que ela captar na página do site, certo? Então, um pixel é um código que vai ficar rastreando tudo que você fizer, legal? Se tiver mais alguma dúvida sobre pixel, pode digitar aí nos nossos comentários que eu vou estar ajudando. Como que você instala um pixel? É muito fácil, tá? Para quem tem o WordPress, por exemplo, basta você utilizar algum plugin ou então, por exemplo, instalar ele nas opções do seu tema, no cabeçalho, certo? Como que eu pego esse pixel? Então, primeiramente, você vai acessar o Facebook. Provavelmente aqui pode ser que tenha aqui algum anúncio de remarketing do drone que a gente acabou de pesquisar, tá? Tenho certeza que o Mercado Livre vai infernizar minha vida com aquele drone, pelo menos por alguns dias. E aqui você tem duas opções, que são os seus gerenciadores de negócios. Por exemplo, clicando aqui, esses são todos os clientes que eu atendo com esse login aqui de Facebook meu. No meu outro tem outros clientes, tá? Então eu posso escolher aquele que eu vou utilizar e fazer e pegar o pixel ou fazer as campanhas por ele. Outra maneira de vocês estarem acessando aqui a parte do seu gerenciador de anúncios, deixa eu carregar aqui só um pouquinho que minha internet está um pouco lerda. Vocês podem clicar aqui, olha,
e clicar aqui, ó, em gerenciar anúncios também que dá certo. No caso, essa minha conta aqui, a minha conta particular mesmo, ela foi bloqueada, tá? Por causa de um cliente meu, então ele não vai aparecer nada aqui. Mas eu posso clicar aqui e escolher a dos demais clientes. São duas opções que você pode estar utilizando para escolher a sua conta de anúncio. Então é bem simples acessá-lo. Vou pegar aqui um exemplo para a gente ver como que a gente vai instalar o Pixel, tá? Pegando aqui de um cliente. Aí nós temos aqui ó, um menu sanduíche no topo superior. E depois a gente pode clicar aqui ó, em gerenciador de anúncios. Algumas versões, e as mais antigas, aqui tinha um campo que chamava Pixel. Então era só clicar aqui que ele já te dava o Pixel. Mas eu não sei porque o Facebook removeu essa função que era muito útil. Então posso clicar aqui em gerenciador de eventos. E aqui estão o nosso Pixel. O principal código é esse daqui. Algumas plataformas, tipo Hotmart, alguns autoresponders, Monetize, Eduz, eles só precisam desse código, tá? Então, como que vocês vão instalar esse código, por exemplo, na Hotmart? Vocês podem acessar a Hotmart aqui, vem em ferramentas, procura por Pixel, Pixel de rastreamento, tá? Seleciona aqui o produto que vocês querem adicionar o Pixel, por exemplo, este aqui. Escolhe ele, ele vai ter aqui essa tela. Então você pode escolher o Facebook, colocar aqui o Pixel e salvar, certo? Só não vou salvar porque este Pixel é de outro cliente, outro produto. Então, mas basicamente para vocês instalarem no seu Facebook, basta fazer isso que já vai estar inserido. Voltando aqui no nosso gerenciador de eventos, nós temos as opções aqui de conversão personalizada, onde vocês podem criar os eventos e tudo mais, mas eu já vou falar isso a fundo, tá? Aqui nós temos também um campo de integração de parceiros, por exemplo, quem utiliza WooCommerce pode baixar o plugin e assim por diante, tá? E aqui nós também temos a nossa fonte de dados, que é onde nós vamos pegar o nosso plugin, tá? Então, só recapitulando aqui, se eu fui muito rápido, gerenciador de anúncios, clica no plugin e vocês vão cair nessa tela aqui. E aí vocês podem clicar aqui, ó, configurar, instalar Pixel. Escolhe a opção aqui, ó, instale você mesmo o código manualmente e copia todo esse código, tá? Então vocês vão ver que aqui dentro desse código tem, olha, deixa eu colocar ele aqui no bloco de notas. Daqui é esse código. Vocês vão ver que tem o ID aqui do seu Facebook, tá? Então, o script é basicamente um script padrão para todos os sites, onde tem esse código de acompanhamento, que é o que a gente viu aqui, ó, onde está meu mouse, tá? Então, eu vou acessar aqui o nosso tema. No caso, estou utilizando o WordPress com o Bitime instalado. Eu posso clicar aqui em SEO e colar o meu pixel aqui, ó, no campo pixel. Ah, mas o meu template não tem essa funcionalidade. Não tem problema, tá? Então, você pode vir aqui, por exemplo, em plugins, adicionar novo. Eu utilizo esse plugin aqui que eu acho muito fácil. Post Header Injection. Depois vocês podem pedir o link, eu passo para vocês. Clico aqui ó, em instalar agora. Ele vai aparecer instalado e eu vou clicar em ativar. Assim que ativado, ele vai aparecer aqui no menu configurações, tá? E header and footer. Então eu clico aqui e agora vou no campo aqui, ó. Head on every page. Significa que eu vou inserir este script em todos os cabeçalhos de todas as páginas do nosso site, que é o que a gente quer, tá? Ter o pixel em todas as páginas. Então, vou colocar ele aqui e vou salvar. Vou visitar aqui o site. Vai aparecer aqui o meu Pixel Helper e já vai aparecer aqui ó, o nosso Pixel. Pode ver que ele está com 2, tá, galera? Porque esse daqui é o deste produto do cliente
E este aqui é o que eu acabei de mostrar no teste, tá? Então, eu vou remover aqui só para vocês entenderem como que instala mesmo, certo? Então, voltando aqui, atualizei aqui, olha, ele sumiu, ficou só o original, certo? Deixa eu ver que está tendo movimentação aqui no chat. Vamos ver se é alguma coisa sobre o Pixel. Sandra, pode sim, mas digita aqui no chat, tá? Para não. E aí eu vou respondendo. Guilherme, sim, vai ficar disponível essas anotações, tá? Só me pedir lá que eu passo. Bom, legal. O nosso Pixel ele foi instalado aqui no nosso site e agora eu vou começar a captar informações sobre as pessoas que navegarem pelo site, legal? E isso vai ser muito importante. Por quê? Porque o Facebook ele vai começar a entender quem quem vai, por exemplo, qual o tipo de pessoa que vai navegar no seu site, qual a região que vai mais acessar, qual a faixa de idade, qual o idioma, qual, por exemplo, os interesses que essas pessoas têm em comum. Então, o Facebook ele vai começar a criar uma espécie de persona, vamos assim chamar, dentro do seu pixel. E aí vai facilitar na hora de imprimir os seus anúncios, tá? Então, isso daqui já é uma sacada muito interessante. Vocês, quando começarem uma campanha e ver que não está tendo resultado, em um dia, algumas horas, não cancela. Por quê? Porque o Facebook está conhecendo quem realmente está acessando o seu site. Muitos gestores de tráfego dizem que o começo das campanhas eles acabam gastando muito dinheiro para colher dados, para conhecer bem o público, entendeu? Deixa eu ver a pergunta aqui da Sandra, que é referente ao Pixel. Se tiver mais do que uma conta de anúncio, preciso inserir outro Pixel? Aí depende, tá? Eu tô com um cliente aqui também que ele tem mais de 200 contas de anúncio. Por quê? Porque ele é um cara que investe em cerca de 100 mil reais em Facebook, então tem muito bloqueio de conta e ele tem que criar outra conta porque não pode parar. Aí precisa inserir o outro pixel, aí depende, tá? Se o pixel principal ali ele tiver passando as informações para o outro pixel, para conta de anúncios, assim, não precisa. Mas você precisa ver se está configurado corretamente. Eu não vou entrar isso daqui nessa aula, por quê? Porque é algo bem específico para o pessoal que já está um pouco mais avançado. Então, isso depende das informações que seu pixel está colhendo e como que está configurada a sua conta de anúncios, tá? Se for dois produtos diferentes, dois pixels diferentes, duas contas diferentes, aí sim, tem que ter os dois pixels instalados. Agora, se for da mesma pessoa e tiver tudo interligado, aí não precisa, tá? Mas isso daí vai variar muito de como a sua conta está configurada. Legal? Bom, voltando aqui pro. Deixa eu apagar isso aqui. Então, beleza. Tivemos aqui uma ideia de como instalar o Pixel, do que é o Pixel. E agora tem os tipos de evento, tá? Isso daqui é muito importante para quem vai trabalhar com campanhas de alto desempenho. Então eu deixei aqui aberto a página do Facebook, tá? Esses aqui são todos os tipos de evento que tem. Quais são os principais? Eu vou focar no principal, nos principais, tá? Mas eu vou passar aqui um pouquinho para cada um. Tem a explicação aqui do que é cada um, tá? Por exemplo, aqui tem o Add to Cart. O que seria isso? Quando a pessoa adiciona um produto no carrinho. Vamos imaginar que você vai lá na Netshoes e adiciona um tênis no carrinho. Se você não pagar, a pessoa sabe que você adicionou o produto no carrinho. Então, a chance de ter um remarketing nisso é gigantesca, tá? Aqui também, adicionar a lista de desejos é praticamente do carrinho. Aí, no caso, você pode estar trabalhando, por exemplo, com uma estratégia. Ah, o preço baixou, entendeu? Deu a louca no gerente, 50% de desconto. Então, se a pessoa adicionou lá
na lista de desejos e não comprou, você pode tentar um remarketing dessa forma, dando um desconto, tentando fazer a pessoa comprar. Ou então, realmente, se o preço baixou, você pode estar falando com essa pessoa e assim por diante. Aqui nós temos, ó, por exemplo, o Complete Registration. Ó. O envio de um formulário de registro, por exemplo, concluir uma assinatura, cadastrar-se em um serviço, enfim, mais voltado para registro mesmo, quando a pessoa se cadastra. Aqui temos o de contato, por exemplo, se o objetivo da sua campanha é receber um telefonema, algo do tipo que dê para você mensurar, customizar produto, doação, encontrar localização, tal, não interessa agora no momento. Aqui nós temos o Initiate Checkout, que é quando a pessoa vai para a página de vendas, tá? Muitas páginas de vendas, deixa eu pensar aqui um produto que... Vamos tentar acessar aqui vamos ver se o Hotmart que ele já tem esse tal pixel configurado. Tá aqui, ó. Eu acessei um produto aqui, que é o do meu curso de WordPress. Quando você acessa, tá aqui o meu pixel, e quando você acessa essa página, o próprio Hotmart, ele notifica esse pixel que alguém iniciou o checkout, quer dizer que a pessoa veio aqui. Isso daí é muito bom também para vocês fazerem remarketing, tá? Também é bem interessante. Voltando, cadê o... Aqui. Lead, por exemplo, quando tiver cadastro, por exemplo, a pessoa envia um formulário, cadastro para avaliação, etc. Eu não costumo utilizar esse lead, tá? Eu utilizo mais o Complete Registration, mas praticamente o que importa mesmo é a pessoa se cadastrar, tá? Agora o principal, que é o que todo mundo quer na internet, quer vender, que é o evento de purchase, que é quando a pessoa realmente realiza a compra, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui nessa página, eu pago, o que vai acontecer? Ele vai gerar um evento de compra que vai notificar o meu pixel. E aí, dentro da minha campanha, ele vai falar, olha, houve uma venda referente a essa campanha. E aí o pixel, ele vai, por exemplo, pontuar aqui, ó, de conversão, de comprou, etc, tá? Voltando, parte de programação, não interessa também, pesquisa. Por exemplo, uma pessoa acessou o seu site, fez uma pesquisa. Isso daí às vezes funciona, por exemplo, para lojas, tipo o caso do Mercado Livre, às vezes poderia ser uma opção também, mas eu não vejo muito utilidade nesse search, a não ser para loja virtual, tá? Enviar solicitação, por exemplo, se você estiver fazendo uma campanha para, por exemplo, recrutamento, também é interessante, tá? Mas você pode tanto utilizar esse Submit Application, quanto, por exemplo, o Complete Registration. Isso daí vai muito da maneira que a pessoa trabalha, tá? Não tem o que é 100% certo. Eu prefiro utilizar sempre esse Complete Registration. Aqui nós temos também um subscribe, isso daqui seria mais em caso, por exemplo, de assinaturas, tá? Então, é basicamente um purchase, porém, para sistemas de recorrência, assinatura, tipo Netflix, Spotify, etc. E aqui nós temos o View Content, que é o principal que deve estar em todas as páginas, que significa que a pessoa acessou aquela página, tá? Então, esses eventos, eles são importantes, se você for um gestor de tráfego, provavelmente você vai acabar utilizando 6 ou mais, tá? Se você apenas tem um produto ou algo do tipo, você vai acabar utilizando mais o View Content, que é para saber quem acessou seu site, o Purchase, para saber se você está vendendo, e algum de Registration, que seria o Complete ou o Lead. Legal? Então, o que vocês precisam saber, principalmente aqui sobre a parte de conversão de eventos, são esses os principais. Deixa eu ver se tem alguma dúvida referente no chat. Bom, beleza. Por enquanto, só a pergunta que eu vou deixar para o final. Bom, vamos lá.
Então, nós aprendemos os tipos de evento, o que é o pixel e como instalar. Legal, então, imagine que você já está com o pixel instalado no seu site, você já sabe o que você vai fazer, você precisa fazer as artes. Ah, eu preciso contratar um design, eu estou sem dinheiro, não sei o quê. Não, você não precisa, você consegue fazer artes bonitas sem precisar de um investimento. É lógico que, né, se vocês contratarem um design, vocês estão fazendo algo mais profissional e provavelmente pode ter mais retorno. Pode, tá? Não que você pode contratar o melhor designer do mundo e não ter resultado, isso pode acontecer. Mas então, se vocês forem fazer, eu indico o canva.com. É uma ferramenta muito fácil de utilizar. Eu vou passar o link. Vocês podem se cadastrar com o Facebook mesmo, não tem nenhum segredo, tá? Quando eu tinha imobiliária aqui na minha cidade, eu utilizava muito ele, tá? Que eu vim só para o digital, eu parei. Mas ele tem algumas funcionalidades muito boas, porque ele já te dá as dimensões corretas, tá? Do Facebook Ads, etc. Então, como que vocês podem criar? Vocês clicam aqui, ó, Create Design, depois de ter feito o login, tá? E digita aqui, ó, Facebook. Ele já vai aparecer aqui, ó, todos os tipos de Facebook que você pode utilizar. Por exemplo, o Ads, a capa, Post, Story e etc. Então, vocês, no caso, escolhem Facebook Ads. Ó, carregou a página aqui, eles já vão te dar uma tela nas dimensões corretas que vocês devem utilizar no Facebook, tá? E aqui diversos modelos. Tem gratuitos e aqui no final já vai começar a ter alguns pagos, se eu não me engano. Bom, sei lá. Vai ter alguma coisa paga, isso daí vocês podem ter certeza. Então, beleza. Vamos supor que vocês estejam fazendo aqui pegar alguma coisa aqui legalzinha, vamos ver. Ah, aqui, ó. Curso de fotografia. Não sei se peguei aleatório, tá? Então, vocês colocam aqui, ó. Curso de fotografia. Aí vocês podem colocar aí, por exemplo, dia X. E só. Lembrando que o Facebook, ele cobra mais caro para quem coloca muito texto nas artes, tá? São 20% só de texto e 80% de arte. Se você tiver dentro desse padrão, você vai ter uma otimização, uma performance melhor. Se você colocar muito texto, aí ele vai te cobrar mais caro, tá? Então, o objetivo sempre é pagar menos e aparecer mais. Então, criou aqui a sua arte, você pode clicar aqui ó, em download, escolhe o formato, ele vai dar que está preparando aqui o seu design e fez aqui o download. Legal? Então, voltando aqui, às vezes, o interessante, por exemplo, é vocês também criarem uma arte para o Instagram. Por quê? Porque o formato, em geral, das fotos do Instagram é mais quadrado, tá? Do que o wide, né? Do que horizontal. Então, vocês podem criar uma arte praticamente igual, não sei se vai ter aqui, tá? Finge que é essa, então, tá? E aí você coloca aqui, ó, curso fotografia, só. Paga os demais. Alinha aqui do jeito que vocês querem e fazem o download. Beleza? Então você tem uma arte pro Facebook e uma arte pro Instagram. E legal, também já foi mais um tópico aqui, como fazer artes. Então, olha, só antes da gente finalizar, veja que aqui tem muito modelo pronto, mas muito mesmo, olha, é tudo coisa muito bonita mesmo. Olha que legal, entendeu? E aí você vai ajustando do jeito que vocês querem. Aqui na lateral também tem, por exemplo, elementos, fotos, etc. Aqui acho que já vai começar a ter algumas que vão ser premium.
Vocês conseguem, por exemplo, também fazer upload, se vocês quiserem colocar a logo, ó, por exemplo, isso aqui era a logo de uma empresa aqui de Dois Córregos. Então, vocês podem subir ela e assim por diante, tá? É bem interessante isso daí. E depois da arte pronto, vocês vão para a mão na massa, né? Vão criar campanha. Eu estou aqui com uma campanha aberta, que na verdade estão desativadas, né? Mas eu estou aqui com a minha conta aberta. Deixa eu ver se ficou alguma dúvida aqui sobre o Canvas ou algo do tipo, e aí eu já dou continuidade aqui. Bom dia, pessoal que está chegando. Sim, vai ser disponibilizada essa aula, tá? Lá na plataforma do Nós. Bom, então, vamos lá. Vamos criar nossa campanha. Isso daqui não vai aparecer para vocês, tá? É porque eu devo ter deixado uma campanha no meio. Primeiro passo. Peraí, deixa eu voltar aqui. Beleza, tá certo aqui. Esse já é o tipo de campanha um pouco mais avançado. Você tem a opção aqui de mudar para guiado, tá? Eu não utilizo isso daqui, eu nem sei mexer, na verdade. E eu só sei que ele tem menos informações. Então, começando aqui, você tem os tipos de campanha. Você tem tipo de reconhecimento, de consideração e de conversão, tá? Cada um tem um objetivo e isso daqui influencia muito na parte de desempenho da campanha, tá? Então, eu vou falar um pouquinho de cada um, mas a gente vai focar em dois, tá? Para mim são os principais, mas aí vocês também podem ficar a critério para testar, porque isso daqui vai variar muito da estratégia e do produto de vocês. Por exemplo, imagine que alguém de vocês sejam corretores, que tem bastante no nós corretores, né? Então, às vezes, não é interessante, às vezes, você querer jogar a pessoa para o site. Às vezes é interessante você, por exemplo, querer fazer um contato com a pessoa, uma conversa mesmo. Então, você pode estar utilizando, por exemplo, mensagens e assim por diante, tá? Então, vamos passar aqui um a um, rapidamente, e vamos focar nos principais, tá? Reconhecimento, o que, que é isso? Para você, isso daqui ajuda bastante na hora de imprimir bastante coisas para a pessoa com preço menor. Não necessariamente o Facebook vai buscar pessoas que queiram clicar no seu anúncio, mas ele vai entregar mais barato a marca da sua empresa, por exemplo, que mais? É basicamente mesmo para aparecer a sua marca, aparecer o seu restaurante, etc., na tela da pessoa mesmo, tá? Isso daqui, para quem trabalha com produto digital, não é algo que vocês vão utilizar tanto, tá? Mas vale a pena testar. Se vocês passarem o mouse aqui ó, no lado, ele já vai ter um resumo, tá, para vocês. Mas reconhecimento, vocês vão focar mesmo na parte de exibição para pessoas. Olha, pode até ver que aqui na explicação tá, ó, exiba seu anúncio para o máximo de pessoas. Mas não necessariamente são pessoas que vão clicar no seu anúncio, tá? Por isso que o pixel é importante. O pixel ele vai entender o comportamento da pessoa. Então, ele sabe o tipo de pessoa que clica mais, o tipo de pessoa que compra mais, e assim por diante. Então, se você tem um negócio local, é interessante você utilizar o alcance, tá? Que é para a pessoa conhecer mais a sua empresa. Então, por exemplo, você tem uma loja de informática, algo do tipo que você acaba não fazendo vendas pela internet, você quer mais divulgar, por exemplo, a sua marca, onde é a sua loja e tudo mais, você pode estar utilizando essa parte de alcance, tá? Olha, esse tráfego no estabelecimento é novo, tá? Eu nunca utilizei ele, mas ele também fala, ó, gere visitas às suas lojas físicas mostrando anúncio para pessoas nas imediações. Então, basicamente, deve ser, acho que a mesma coisa, só que o Pixel deve trabalhar de uma forma diferente, tá? Consideração, que aqui será algo bem importante para a gente. Eu vou deixar esses dois por últimos, que são os mais importantes, tá?
Instalação do aplicativo. Por exemplo, se você tem um aplicativo lá no Apple Store, no Play Store, você pode estar utilizando esse tipo de campanha que é para você, por exemplo, exibir para mais pessoas que tendem a baixar aplicativos, que vejam mais esse tipo de anúncio e etc. Visualizações de vídeo. Isso daqui é muito interessante, tá? Por quê? Porque se você utilizar um vídeo, por exemplo, para conversão, às vezes a pessoa que vai assistir não são aquelas pessoas que que gastam tanto tempo assistindo vídeo no Facebook, tá? Então, esse campo de visualização de vídeo é muito interessante para quando você quer fazer, por exemplo, uma antecipação. Você vai fazer um pré-sales, uma pré-venda para a pessoa, você utiliza, por exemplo, um vídeo institucional, um vídeo motivacional, um teaser, etc. Neste caso, a visualização do vídeo é muito interessante, porque ele vai atacar o seu público que tem mais possibilidade de assistir o vídeo. E também, algo que eu esqueci de falar que também é muito importante, é a forma de como o Facebook vai te cobrar, tá? Então, ele vai te cobrar para pessoas que assistirem o vídeo. Então, a otimização da parte financeira, orçamentária, vai ficar melhor neste caso, tá? Do que, por exemplo, pessoas que compram. Às vezes a pessoa não vai assistir tanto, você vai pagar mais caro e não vai ter conversão. Então, às vezes é interessante você estar utilizando, às vezes não, é interessante você estar utilizando essa opção de visualização de vídeo, legal? Geração de cadastro. Eu sei que o Facebook ele tem um campo para gerar cadastro, tá? Dele mesmo, sem que a pessoa precise sair do Facebook, mas eu nunca utilizei. Porque de qualquer forma você vai ter que exportar essa lista ou fazer uma integração, algo do tipo. Então eu acabei nunca utilizando, tá? Mas ele serve também para geração de cadastros e ele vai otimizar para te cobrar pela geração de cadastros. Quando eu vou fazer uma campanha para os meus clientes de captação de leads, eu não utilizo geração de cadastros, eu utilizo conversões, tá? Mas vale a pena testar. E aqui, como eu acabei mencionando antes aqui de começarmos, temos o campo de mensagens, que é quando a pessoa vai entrar em contato com você, seja por WhatsApp ou por Messenger. Então, é interessante também trabalhar com isso daqui, principalmente para quem vende, por exemplo, um produto de ticket alto, um produto, quando eu digo um serviço também, algo desse tipo, tá? De ticket alto que precisa finalizar a compra, por exemplo, no boca a boca, entendeu? Com um contrato, algo do tipo. Então, isso daqui é muito interessante neste caso, porque você vai captar pessoas, vai conversar com ela, e aí o objetivo é persuadi-la a comprar o seu produto ou serviço. Então, nesse caso, é bem interessante, tá? E aqui as duas que eu considero principais aqui do campo de considerações, tá? O envolvimento e o tráfego. O envolvimento, ele é muito bom para, por exemplo, para uma campanha de pré-sales, de pré-venda, né? Que você quer fazer engajamento com o pessoal. Porque esse envolvimento, o Facebook ele sempre busca, por exemplo, pessoas que tendem a curtir, compartilhar, comentar nos seus artigos. Enfim, você começa a conversar com as pessoas, você conversa, ter audiência, engajamento, e também, é claro, a prova social, né, que é um gatilho muito importante na parte de copy, de persuasão. Então, você envolvendo a sua audiência no seu artigo, futuramente fica mais fácil você fazer um tráfego de conversão utilizando aquela publicação que já está bem engajada, bem aquecida, entendeu? Então, por exemplo, se você vê uma publicação com 1.000 comentários e uma publicação sem, querer ou não, você já fica você já fica mais atento, né? Você já dá mais atenção, você já tem mais autoridade naquela publicação com muito engajamento. Porque, pô, o pessoal está falando, então deve ser bom também. Então, tem muitas estratégias de muitos players famosos aí do mercado, tá? Que eles fazem primeiro uma campanha de envolvimento, de pré-venda, para ir aquecendo a sua audiência, e depois uma de conversão para quem interagiu, para quem
para pessoas semelhantes a quem interagiu e assim por diante, tá? Então, isso daqui é bem interessante a ser considerado. E um dos principais é de tráfego. Qual que é a grande vantagem do tráfego? O Facebook ele vai otimizar para pessoas que tendem a clicar mais, ou seja, pessoas que veem mais os anúncios, que tendem a acessar os sites, as ofertas, enfim. A campanha de tráfego ela é muito boa para diversas situações, tá? Além de que o Facebook ele vai fazer a parte de cobrança dele vai ser voltada para a quantidade de cliques e impressões, tá? Então é muito interessante isso. Às vezes, é interessante você, por exemplo, quando for vender algum produto, testar dois tipos de campanha, a de tráfego e a de conversão paralelamente. Por quê? Porque a de tráfego, ela vai ter mais cliques que a de conversão. Não necessariamente ela vai ter mais vendas, tá? Mas ela vai ter mais cliques. Então, às vezes, sua página de vendas está muito legal, você tem uma estratégia de remarketing muito boa, a parte de tráfego é interessantíssima para você jogar muitas pessoas dentro da sua página, tá? Por exemplo, hoje em dia está muito na moda o meteórico, certo? Sempre que eu monto o meteórico, eu utilizo o tipo de campanha de tráfego, tá? Por quê? Porque ele tem mais cliques e o objetivo é a pessoa clicar para cair na nossa automação. Isso que eu me refiro é na parte de grupo de WhatsApp, tá, galera? E agora que nós temos as duas, essa eu não conheço, como eu falei, eu nunca tinha visto essa, pode ser até que seja antiga, mas eu nunca utilizei ela, eu acredito que seja meio que compatível com essas duas, tá? Então eu não vou falar dela. Nós temos a de conversão e vendas do catálogo. A parte de vendas do catálogo, ela é bem utilizada para a parte de loja virtual, tá? Porque você tem a possibilidade de fazer uma integração entre a sua loja e o Facebook e fazer, por exemplo, um import de todos os seus produtos para a parte de vendas e catálogos. E aí você consegue fazer, por exemplo, uma campanha anunciando esses produtos de forma bem dinâmica, tá? Que você não precisa ficar cadastrando tudo um por um, tendo dor de cabeça. Imagina uma loja aí com mil artigos, pra você cadastrar um por um, etc. Né? Estou dando um exemplo. Então, essa parte de vendas, ela é bem interessante para você fazer esse importe e trabalhar bem de forma de loja virtual mesmo, tá? O que eu considero mais importante, que é o de conversões, tá? Onde o Facebook ele busca otimizar o orçamento e também otimizar as impressões para pessoas que tendem a converter em algo. Ah, mas o que é converter? Aí depende da sua estratégia. Por exemplo, pode ser uma conversão de lead, pode ser uma conversão de compra, pode ser uma conversão de assinatura, uma conversão de submeter a aplicação, como nós vimos anteriormente. Enfim, converter a pessoa, converter a ação dela em algo que você está buscando. Nós vamos fazer uma campanha aqui de conversão, tá? Que basicamente é que envolve algum tipo de configuração no Pixel, mas também vocês vão ver que não é tão difícil e também é uma das campanhas que vocês vão mais utilizar. Legal? Deixa eu ver se ficou alguma dúvida sobre essa parte de tipos de campanha. Só um segundo. Legal. Então, essas perguntas aqui que não são relacionadas ao tipo de objetivo vão ficar para depois. Legal. Então, eu cliquei aqui, ó, tipo de conversão, vou colocar o nome da minha campanha, no caso é CSF, que é de seu site feito, que é a minha empresa de marketing, e o nome da minha campanha. É assim que eu separo as minhas campanhas. E o tipo de campanha, tá? Eu separo assim para ficar de maneira organizada. Aqui nós temos um teste AB, que também é algo já um pouco mais avançado, e eu não vou entrar neste item. Aqui nós temos, geralmente os seus vão vir aqui, ó, dessa forma.
sem a otimização de campanha. Eu já vou deixar marcado isso, porque está para acontecer uma mudança que todo o orçamento de campanha vai ser colocado aqui, tá? Deixa eu pegar um aqui que para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui que está mostrando. Só um segundo. Nesta campanha aqui que eu peguei de exemplo, olha, foram gastos, olha, dentro dela, 11 mil reais, certo? Porém, eu fiz uma otimização nela que ela é por exemplo, segmento de anúncio, né, por conjunto de grupo de anúncios. Então, eu coloquei, por exemplo, que no Stories eu quero que gaste só 20 reais. Que, por exemplo, um público personalizado que eu criei, eu quero que gaste somente 25 reais. E esse daqui, ó, por exemplo, homens de São Paulo com vários interesses. No caso, isso daqui foi uma campanha para barbeiros, tá? Então, eu coloquei para homens, que eles clicam mais nesse tipo de assunto que mulheres. Coloquei os interesses lá que eu achei pertinente, tá? E coloquei que eu queria gastar 150 reais por dia nessa campanha. Então, esse daqui é o orçamento a nível de conjunto de anúncios, tá? Isso daqui está para sair, ou seja, você não vai conseguir segmentar dessa forma, você não vai conseguir orçar dessa forma, o seu planejamento financeiro aqui das campanhas. Então, agora, com essa mudança, vocês vão ter que colocar o orçamento aqui já direto da campanha. E aí a campanha mesmo que vai ajustar automaticamente quanto que vai para cada segmento. É lógico que vai ter como você, por exemplo, priorizar um ou outro, tá? Mas a princípio, agora, sem entrar nessa parte mais avançada, a gente vai colocar, por exemplo, a gente vai focar aqui só no orçamento da campanha, tá? Então, colocar aqui, ó, 100 reais, tá? Então, todo dia ele vai gastar 100 reais. Aí, no caso, eu não quero colocar por dia, eu quero colocar, por exemplo, por campanha. Então, você tem aqui a opção de orçamento vitalício. Quer dizer que a campanha, a hora que ela consumir os 700 reais, ela vai acabar, tá? Aí depois você pode selecionar as opções aqui, ó, tem várias. Também não vale a pena, por exemplo, ficar se atentando nisso agora, tá? Porque não é o objetivo da aula. Aqui vocês têm estratégias de lance também. Por exemplo, você quer vender por menos, você quer limitar os custos, limite de lance, ou seja, você quer pagar, você quer escolher quantas impressões você quer pagar, etc. Custo-alvo, por exemplo, eu só quero vender isso daqui se eu conseguir um alvo que pague, por exemplo, até 30 reais. Então o Facebook faz a conta deles, né? Não dá para entender como que funciona 100%, e aí ele vai imprimir os anúncios para quem ele acha que está dentro dessa estratégia, tá? No caso, vamos utilizar aqui o menor custo mesmo e vamos avançar. Aqui, nós vamos entrar na parte do pixel, tá? Então, como que funciona isso daqui? Vocês vão clicar aqui e vão selecionar o pixel que vocês querem. Se vocês tiverem vários produtos, isso daí vai ficar para uma próxima aula, tá? Você pode criar, por exemplo, uma conversão personalizada. Então, você vai criar, né, uma conversão que você quer que, por exemplo, todas as pessoas, olha, vamos supor, que acessarem, por exemplo, minha página de obrigado. Vamos ver se eu não lembro mais, esse produto aqui ele já está desativado. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se ele vai jogar para uma página de obrigado aqui no meu. Bom, não, mas ele...
Não, que ele não está jogando. Mas vamos imaginar que fosse assim, ó, por exemplo, obrigado, entendeu? Então, todo mundo que cair nessa página, aqui ó, ainda existe a página, ó. Então, ó, todo mundo que cair nessa página, aqui ó, o Alanzão aqui, ó, faz tempo que não vejo ele. Toda vez que cair nessa página, o Pixel vai computar uma conversão. Por quê? Porque ele sabe que se a pessoa caiu nessa página é porque houve compra, tá? Então, o que eu coloco aqui? O nosso URL, se ela for igual a isso, quer dizer que ele vai acontecer, por exemplo, ó, seu site feito, conversão, curso X, tá? Qual que é a categoria, compra e qual que é o valor. No caso, o curso nosso custava 197, então a conversão foi de 197. Então eu crio aqui essa conversão personalizada, olha, ele foi criado, e aí eu seleciono ele aqui, tá? Isso daqui a gente pode fazer uma aula só para isso daqui, e assim por diante. No caso, vocês podem estar utilizando aqui, cadê? Compra, cadê? Acho que eu passei já. Compra, beleza? Então, este pixel, sempre que acontecer um evento de purchase, desde que vocês estejam, que vocês tenham adicionado, né, o pixel aqui, tudo corretamente do produto, sempre que acontecer uma compra, o Hotmart, Monetize Eduz, ele vai enviar uma notificação para o Facebook falando, olha, campanha tal, com anúncio tal, 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 aconteceu uma compra, tá? Então, ele vai notificar a sua campanha com um evento de purchase. Outra coisa interessante que eu não comentei. Tá vendo que tem a bolinha verde e a bolinha vermelha? O que quer dizer? Quer dizer que recentemente esse evento ele recebeu uma notificação. Então, ele foi ativo, né, no caso. Então, em 21 horas atrás, alguém acessou uma página desse produto que tinha esse pixel de view content, que é aquele lá que a gente comentou no começo da aula sobre visualização de conteúdo, tá? Então, esse pixel foi ativo. Aí, no caso, o pixel de compra, olha, essa campanha que ela já está pausada faz tempo, tá? Então, ela não recebeu mais nenhum evento. Mas, mesmo assim, eu posso estar selecionando, tá? Porque futuramente vai receber os eventos. Aqui, nós temos um campo que chama criativo dinâmico. O que significa isso? Você consegue criar vários anúncios de forma bem otimizado, tá? Do Facebook mesmo. Então, a hora que chegar, eu vou deixar ativo e aí vocês vão entender. Porém, eu não utilizo essa opção, tá? Já estou avisando. Eu prefiro criar manualmente do que o criativo dinâmico. E já vocês vão ver. Próximo passo. Agora isso daqui é o que vai, é o matador da campanha, tá? Vocês definirem o público certo. Isso é muito importante. Aqui você tem o público personalizado. Nós não entramos isso daqui nessa aula, mas futuramente a gente pode estar fazendo os públicos personalizados e etc. Mas ó, tipo assim, ó, aqui eu já tenho alguns salvos, por exemplo, Lookalike Brasil 1% de quem visitou o site, barba, cabelo e gestão. Beleza? Esse barba, cabelo e gestão é da conta que eu mostrei para vocês, que foi um evento presencial que a gente fez para 400 barbeiros, mais ou menos, que é essa campanha que vocês acabaram de ver, que gastou mais ou menos 20 mil e teve 400 barbeiros. Então, eu peguei esse lookalike, esse pixel, eu peguei todas as informações das pessoas que entrou na página e criei um lookalike. O que é o lookalike? Ele vai criar públicos semelhantes. Então, ele sabe que quem entrou na página foram homens, barbeiros ou cabeleireiros que moram no estado de São Paulo, que tem esse gosto, aquele gosto, que segue tal pessoa, que gosta de tal pessoa.
Então, ele tem dimensão que tem 1.300.000 pessoas que têm esses interesses em comum no estado de São Paulo. Então, basicamente, é um número muito bom, tá? Por um evento de 400 pessoas, então tem um tamanho muito grande. É que era um evento meio caro, tal, então não, tipo, esgotou, mas mesmo assim poderia, tipo, vender muito mais se o ticket fosse baixo, porque olha o tamanho aqui do público de barbeiros, entendeu? Então é bem interessante. Aqui eu tenho também um público personalizado que é para quem visitou o site. Ou seja, eu posso fazer, por exemplo, aqui tá, eu posso fazer o remarketing com esse público, tá? Então, pessoas que visitaram o site e aí eu posso anunciar somente para essas pessoas. Então, qual que é a diferença do semelhante e do remarketing? O remarketing são apenas as pessoas que acessaram o site e o lookalike são pessoas parecidas com quem acessou o site, entendeu? Isso daí é uma sacada muito legal que vocês vocês devem, né, na verdade, utilizar sempre na campanha de vocês. Aqui ele está marcando, por exemplo, menos que 1.000 pessoas, por quê? Porque o Pixel você consegue computar quanto tempo que você quer marcar das pessoas. Então eu acho que eu marquei, por exemplo, 2 meses, o evento foi no final de junho, então, por exemplo, por isso que está com menos de 1.000 pessoas. Mas teve mais de 40.000 cliques, entendeu? Ao longo de 3 meses. Então é por isso daí que tá diminuindo. Aqui eu criei, por exemplo, um público personalizado para pessoas que entraram no site e não compraram, tá? Então eu consigo, por exemplo, fazer isso. E entre outros, ó, visitou a página, visitou o checkout, etc. Então isso daqui dá para fazer uma aula só sobre público personalizado. Localizações. Então vamos imaginar que vocês vão fazer anúncios para quem mora em São Paulo, somente em São Paulo. Aí você pode, por exemplo, selecionar São Paulo estado inteiro ou São Paulo cidade, tá? Então vamos marcar São Paulo cidade. Ele por padrão vem com a opção aqui ó, de 40 quilômetros de raio. O que isso daqui significa? Que as pessoas a 40 quilômetros da onde ele marca, que é o centro de São Paulo, vão receber esses anúncios. Aí você pode diminuir até 17, tá? Ó, vai pegar uma parte de Guarulhos, São Bernardo, Osasco. Quem é daí vai saber melhor, acredito que seja né, a metropolitana ali e tal, etc. Então, no caso, esse anúncio que a gente está criando só vai aparecer para quem morar lá, tá? Ou quem estiver nessa localização, no caso. Você tem como segmentar, se você quer pessoas que estejam lá, que moram, ou pessoas que estão visitando, tiveram recentemente, etc. Isso daí vai muito da campanha. Vale a pena ler tópico por tópico, tá, galera? Qual que é a faixa de idade do pessoal que vai acessar, que vai, que, que pode comprar né, o seu produto? Entre 25 anos e 50. Então você já vai segmentando ainda mais, tá? Então, ó, pode ver que já diminuiu aqui, ó, 8 milhões e 700. Então agora eu posso segmentar, por exemplo, só para homem, ó, já caiu pela metade. Mulheres, e assim vai, entendeu? Idiomas. No caso, nessa campanha, eu não vejo necessidade, por exemplo, de colocar o idioma. Por quê? Porque eu estou anunciando para quem mora aqui, entendeu? E esse é o meu foco. E aqui agora você tem, por exemplo, o direcionamento, né? Que é onde você vai colocar as informações da pessoa, tá? Então, por exemplo, eu quero, no caso dele, né? Quem tem interesse em cadeira de barbeiro? Pode parecer besteira, mas quem que tem interesse em cadeira de barbeiro? Barbeiro, cabeleireiro, etc. Barber, por exemplo, às vezes você pode estar utilizando, por exemplo, termos em inglês, depende daqueles termos que são inglês, americano, mas a gente usa bastante aqui, ó, tipo barber. Não sou barbeiro, eu sou barber. Então, tipo, tem gente que marca isso daqui, ó. Então, ele tem 2.400 pessoas que marcam que são barbers. Então, você pode marcar essa pessoa. Aí, por exemplo,
Barbershop. O que mais que temos aqui de exemplo? Cremes de barbear. Esse daqui já vai ser um pouco mais abrangente, entendeu? Porque tem muito homem que tem interesse em creme de barbear. E assim vai, por exemplo, cabeleireiro. Cabeleireira, cabeleireira, cabeleireira. E assim vai. Olha quantos tem aqui, ó. Então, beleza. Vou marcar aqui essa opção. Então, aqui ele já está dando, ó, que aqui ele ainda não atualizou, tá? Porque ainda está pegando tá pegando todo mundo de São Paulo. Que mais que nós podemos colocar aqui, ó? Por exemplo, eu quero que alguém tenha só o ensino superior, tá? Então, aliás, perdão, aqui eu errei. Se eu coloco o ensino superior, ele vai aumentar o meu público. Por quê? Porque eu posso aparecer os meus anúncios tanto para barbeiro, cabeleireiro, quanto para quem tem nível superior. Então não é o objetivo, tá? Nosso objetivo é focar aqui nos cabeleireiros. Mas eu posso limitar ao público para quem tem, por exemplo, ensino superior. Entendeu a sacada aqui? Então eu estou mostrando para o pessoal que é barbeiro, que tem interesse em barbeiro, mas que tem ensino superior. Então eu limito, porque às vezes o meu produto ele é tão único que não é todos os barbeiros que vão querer. Exemplo. Isso é um exemplo, tá? Isso daí vai ter que ser adaptado para o tipo de negócio de vocês. E aqui, ó, é uma dica de ouro que todo mundo pode anotar aí, tá? Que depois que eu aprendi isso daqui, minhas campanhas melhoraram muito. Vocês vão limitar a campanha de vocês por pessoas que têm um comportamento que chama compradores envolvidos, tá? O que é isso daqui? Depois que eu comecei a utilizar essa opção, as minhas campanhas começaram a ter mais retorno, mais conversões por custo menores. O que significa este comportamento? Quer dizer que as pessoas que vão receber esse anúncio são pessoas que elas têm mais chance de comprar, ou que elas já realizaram compras na internet recentemente, tá? Isso daqui é algo excepcional, tá? Isso daqui é coisa de consultoria mesmo, que vocês iam pagar caro para um consultor de tráfego. Isso daqui ajudou muito mesmo nas campanhas. A gente tem campanha de muitos R$ 1.000 rodando, de vários clientes, tá? Isso daqui ajudou muito. Então é bem interessante. É 100% certeza? Não, cada cliente, cada produto é um público diferente. Tá legal? Beleza. Aqui outra sacada muito interessante, depois que vocês colocaram os direcionamentos. Vocês podem selecionar os posicionamentos. O que seria isso? Onde vocês querem que esses anúncios exibam. Por padrão, o Facebook ele vai querer exibir em tudo que for possível. Tudo que tiver um espaço, ele vai colocar o seu anúncio lá. Mas não é o nosso objetivo, tá? Por quê? Porque aí envolve um monte de fatores, tá? Eu já fiz vários cursos e muita gente fala que o Facebook, para, por exemplo, aumentar faturamento, para, por exemplo, ganhar ponto com acionistas e etc., esses posicionamentos, ele nem sempre é justo, tá? Às vezes ele coloca onde menos exibe, etc. Então, eu sempre marco, por opção própria, editar o posicionamento, tá? Isso daqui é de vários cursos que eu fiz, presencial, online, etc., mentorias. Isso daqui dá mais resultado do que deixar automático. Você pode deixar automático? Pode, não tem problema, tá? É tudo questão de teste. Às vezes você faz aqui, eu edito o posicionamento, não dá resultado, você vai lá e coloca o posicionamento automático, dá 10 vezes mais resultado, tá? Então tem que testar. Quantas mais variações vocês conseguirem montar na parte de conjunto de anúncios, melhor. É mais importante vocês montarem vários conjuntos de anúncios do que vários posts e textos e copies, tá? Em relação ao Facebook, Facebook e Instagram, eu estou falando, tá? Não em relação ao site, etc. Aqui você consegue selecionar, por exemplo, Facebook, Audience Network, Instagram e Messenger. O que é cada um? Facebook e Instagram não precisa nem falar, né?
O Audience Network é, por exemplo, todos esses aplicativos que vocês utilizam que fica aparecendo anúncio. Geralmente tem vínculo com o Audience Network, tá? Então, tipo, eu tenho de futebol lá, que eu fico vendo, acompanhando o placar de futebol, de jogo que tá acontecendo ao vivo, né? E lá tem um monte de campo do Audience Network. Então, direto eu vejo meus anúncios lá como remarketing, entendeu? Então, isso daqui é um grande canal de divulgação. Aí tem Instagram e Messenger. O Messenger é o que vocês utilizam aí para conversar mesmo, tá? Lá tem bastante anúncio também. Eu não utilizo, tá, em hipótese nenhuma, o Messenger, por opção minha. Se começar a dar resultado, se alguém me falar, olha, estou dando muito resultado, eu adiciono, mas isso daqui é por opção minha. Mas vai ficar a critério de vocês. Então, aqui, antes de eu não vou explicar cada um, tá? Até porque a gente já estourou o tempo nosso aqui. Mas, se vocês passarem o mouse em cima, ó, vocês podem ver que aqui do lado ele vai alterar, tá? Uma imagem. Então, ele vai te mostrar, ele vai ilustrar onde está o, o campo que você está na dúvida, tá? Ó, por exemplo, ó, caixa de entrada do Messenger. Olha o anúncio aqui. Eu nunca vi esses anúncios. Eu nunca cliquei em um anúncio desse, na verdade, tá? Então, eu sempre removo isso daqui. Eu removo a coluna da direita. Também nunca cliquei em um anúncio lá. Feeds de vídeo do Facebook, eu não costumo deixar também, tá? Eu costumo deixar, por exemplo, o feed do Instagram e do Facebook. Esse daqui é uma opção minha, tá? Mas aí vocês podem testar. Eu com esses dois tenho mais resultado do que marcando todos esses. Mas, novamente, as minhas campanhas e são os meus testes. Stories. Stories é aquele que você fica vendo no Instagram por horas e horas e trocando. É interessante? É. Porém, quando eu coloco o Stories, eu crio em um segmento só para Stories, tá? Então, eu vou deixar desmarcado aqui. E aí depois a gente faz um outro. Mensagens, eu desabilitei aqui, mas eu também costumo deixar desabilitado, tá? Esses Instant Article eu costumo deixar, e aplicativos do site, que é em relação ao Audience Network, eu também deixo, beleza? Aqui tem outra coisa muito interessante, você consegue marcar, por exemplo, somente quando conectado à rede Wi-Fi. Ou seja, você acha que o pessoal que está gastando 3G, 4G, 5G vai clicar no anúncio? Aqui na minha cidade, que Malemar funciona o 4G, eu acredito que não. Então, se eu fosse fazer um anúncio para a minha cidade, eu não ia marcar a parte de rede Wi-Fi. Aliás, eu ia marcar a parte de somente conectados na rede Wi-Fi. O pessoal que, por exemplo, navega pelo 3G aqui na minha cidade, eles não vão clicar porque vai, além de estar lerdo na internet, vai consumir o pacote de dados dele. Mas aqui é minha região, entendeu? Então cada um tem que conhecer a sua. Vale a pena testar os dois? Vale. Quanto mais testes, maior vai ser a possibilidade de vocês escalarem o negócio. Legal? Então vou deixar marcado aqui. Aqui você vai marcar, por exemplo, programação e início, tá? No caso, eu não lembro se eu marquei o objetivo de campanha com data ou conclusão, etc. Se eu marquei, ele vai finalizar quando acabar, e se eu deixei como diário, ele não vai finalizar. Então, vamos continuar. Aqui, como eu selecionei a parte de que fica de criativo dinâmico, ele vai deixar eu só colocar foto ou vídeo, tá? Mas, se eu não marco essa opção, eu tenho a parte de colocar um slider, algo desse tipo, tá? Mas isso daí é critério de vocês. Vou fazer o upload aqui da imagem que nós criamos. Deixa eu achar ela aqui, essa daqui, né? Curso de fotografia. Subiu ela aqui. E aqui vocês vão colocar, por exemplo, o texto principal, título do artigo, descrição e o link. O link, lembrando, né, tem que estar o... É só um exemplo, tá, esse link, vocês vão colocar do produto de vocês. E beleza, ó, vê que aqui vai começar já a aparecer, ó, texto principal, o título do artigo, olha ele aqui,
a descrição aqui embaixo, tá? Ah, mas eu não gostei que tá a palavra curso, seu site do zero. Eu posso vir aqui e colocar seu site do zero.com.br, olha. Ele vai alterar aqui, mas não vai afetar em nada, tá? Porque o que importa mesmo é esse daqui. Como vocês podem ver aqui, está como opcional. Então não tem como. Então não vai afetar nada. É mais pela questão de estética mesmo, tá? Aqui vocês têm o Call to Action, que seria esse botãozinho aqui. Isso daqui é interessante, vocês têm que ser claro nisso, tá? O objetivo é comprar, então coloca comprar agora, porque a pessoa é leiga, sempre que está na internet é leiga, então coloca, é para comprar? É para comprar. É para se cadastrar? É para se cadastrar. É para baixar alguma coisa? É para baixar. Saiba mais, se você quer dar mais alguma informação, tipo um, sei lá, um meteórico, etc. Então, vocês vão colocar o que vocês querem aqui, tá? Voltando aqui, então, no criativo dinâmico, né, que foi a seleção, foi a opção que nós criamos, tá? Então, você tem a opção de criar vários textos, ó, texto principal 2, texto principal 3. Então, o que vai acontecer? O Facebook ele vai criar várias variações com os diversos textos. E aí ele vai dar prioridade para quem está renderizando mais, tá? Isso vale para o título, para a descrição e até para a imagem, tá? Então, se quiser colocar, pegar essa imagem aqui, ó, de exemplo, tá? Então, então, ele vai pegar essas duas imagens aqui e vão criar variações com esses textos, tudo de forma automática. Isso daí ele vai eliminar muito tempo para você, tá? Você vai ganhar tempo. Isso é muito interessante de fazer. Tá legal? Então, depois é só clicar aqui ó, em confirmar que ele vai mandar para avaliação, tá? É, vou mandar aqui para confirmar, mas eu já vou cancelar, porque, né, não é o objetivo deixar uma campanha rodando, ainda mais totalmente aleatória assim. Então, vamos aguardar, publicou. Ó, vou desabilitar aqui, tá, para não ter perigo, né, E aí, agora, qual que é a grande importância, a grande sacada também? Tá vendo que aqui a gente criou, né, aquele artigo, então são pessoas que moram em São Paulo, que têm de 25 a 50 anos, com vários interesses. O que eu consigo fazer, por exemplo? Eu consigo duplicar essa campanha, olha, tá vendo, ó, vou duplicar, e agora, aqui dentro, ó, eu coloco, por exemplo, agora eu vou testar, é, por exemplo, público aberto. O que é isso? Tem muita gente que testa público aberto. Eles deixam, por exemplo, vinculando em São Paulo, por exemplo, homens, tá? Vamos deixar só para homens. Ó, homens. Isso daqui serve só para você se organizar, tá? Então, homens, São Paulo, sem nenhuma segmentação, que compram na internet. Então, o Facebook ele vai fazer um estudo de todos os homens de público aberto que vão clicar, que tem interesse de comprar. E aí, como que você vai separar esse pessoal? Pelo anúncio. Então, a pessoa vai ver o seu anúncio lá, vai ver sua copy e vai ver se é interessante ou não clicar no anúncio. Se ela clicar, o Facebook pega a informação dela e futuramente ele vai começar a entregar para pessoas mais parecidas com elas, entendeu? Então, basicamente é isso, tá? Eu acredito que foi uma aula bem longa, ficou faltando um pouquinho sobre a gente otimizar a campanha. Na verdade, não faltou, né? Faltou pegar uma campanha que esteja com bastante anúncios, bastante tempo rodando e otimizar. Isso daqui a gente pode fazer, tipo, combinar, eu pegar a campanha de alguém do grupo, duplicar ela e fazer algumas otimizações com as minhas ideias, tá?
para teste mesmo, para ver se é melhora, quais são as opções que eu iria utilizar, etc. Aí fica a critério de vocês, tá? Tô parando o compartilhamento aqui. A gente vai já encerrar a aula, tá? E eu vou ver aqui as últimas perguntas que teve aqui. Beleza, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Essa aula será disponibilizada e gravada posteriormente? Sim, pretendo colocar ainda hoje, tá? Tenho dificuldade na formatação do Pix, eu sei que você já falou, olha, vou subir lá e dar uma olhada, tá? Sandra, que dia que essa aula ficará disponível? Eu pretendo deixar entre hoje ou segunda-feira, tá? Mas eu já vou colocar ela lá. Deixa eu ver, acho que não faltou nada aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Vou colocar lá disponível na plataforma. E aí depois vocês me dão um feedback lá no grupo, se vocês gostaram, o que achou, tá? Vou esperar o comentário de vocês. Agradeço a participação, tá? Desejo a vocês um ótimo final de semana e sucesso aí, beleza? Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.